O mesmo elogio, dito por dois homens diferentes, nunca tem o mesmo impacto. Vindo de um rapaz mais novo, pode soar vazio, apenas mais uma frase que ela já ouviu inúmeras vezes. Vindo de você, um homem que já viveu bastante, pode atingir uma mulher de uma forma que ela lembrará por muito tempo, se você souber escolher os elogios certos. Então, aqui está o que eu quero compartilhar com vocês. 5 elogios que simplesmente têm mais peso quando vêm de um homem da sua idade. 5 coisas que a sua experiência, a sua estabilidade e tudo que você vivenciou em silêncio transformam em algo raro, enquanto essas mesmas palavras mal teriam o mesmo efeito vindas de outra pessoa. Mas primeiro, entenda por que a sua idade muda tudo. Quando um jovem elogia uma mulher, parte dela naturalmente presume que há uma segunda intenção por trás disso, que ele quer algo em troca. Quando você diz exatamente a mesma coisa com calma, sem esperar nada em troca, o impacto é diferente. Tem um peso musical, parece vir de um homem que conheceu muita gente e aprendeu uma coisa ou outra ao longo do caminho. E é exatamente isso que torna esses 5 elogios tão poderosos. Vamos começar com o primeiro, e sinceramente provavelmente é o mais negligenciado de todos. Elogie a mente dela, não a aparência. Diga algo como, gosto muito do seu jeito de pensar. Pense nisso por um momento. Uma mulher, principalmente depois de certa idade, já ouviu inúmeros comentários sobre sua aparência. Seus olhos, seu sorriso, seu corpo. Nessa fase da vida, a maioria desses comentários simplesmente passa despercebida. Não significam mais muita coisa. Mas um homem que percebe o jeito como ela pensa, como ela processa as coisas, como sua mente realmente funciona, toca em algo que pouquíssimas pessoas conseguem alcançar. Uma mulher esquece rapidamente o homem que elogiou seu rosto. Ela se lembra por anos daquele que ficou genuinamente impressionado com sua mente. E é a sua idade que torna isso crível. Quando um rapaz mais novo diz que adora a forma como ela pensa, ela pode se perguntar se ele está apenas tentando parecer diferente ou inteligente. Quando você diz isso com a calma e a confiança de um homem que conheceu muitas pessoas ao longo da vida, ela sente que vem de uma comparação genuína, uma avaliação real. Sua opinião tem peso porque seus anos a conquistaram. Há uma razão ainda mais profunda para esse elogio ressoar tão fortemente com mulheres da sua idade. Durante a maior parte da vida dela, o mundo a ensinou que seu valor estava ligado principalmente à sua aparência. E com o passar dos anos, ela frequentemente sente esse valor sendo silenciosamente retirado, como se, de alguma forma, lhe dissessem que ela importa menos. Quando você elogia a mente dela, você oferece a mensagem oposta. Você a lembra de que parte de quem ela é não desaparece. Ela se enriquece. Ela se aprofunda com o tempo. Você está devolvendo justamente aquilo que o mundo tenta tirar dela. E ela não vai se esquecer disso. Há outro aspecto de elogiar a mente dela que muitos homens nunca consideram. A mente dela é com quem você realmente passará suas noites, ano após ano. Por isso, um elogio direcionado a ela soa menos como uma frase e mais como uma promessa. Uma mulher consegue perceber a diferença entre um homem atraído pela aparência dela esta noite é música, e um homem atraído por quem ela ainda será daqui a 10 anos. O segundo elogio é mais sutil e atinge muito mais profundamente. Elogie uma qualidade que ela não revela facilmente. Algo como, música, eu consigo perceber o quão forte você é mesmo quando tenta não demonstrar. Agora você não está elogiando o óbvio. Você está mostrando a ela que olhou além da superfície, música e que percebeu algo que ela geralmente mantém escondido. E poucas coisas afetam mais uma mulher do que ser vista exatamente no lugar onde ela pensava ter desaparecido. Pense no que isso desperta. Muitas mulheres passam a vida inteira sustentando tudo para os outros, carregando fardos em silêncio, escondendo seus medos, escondendo seu cansaço. Música. Então surge um homem que com calma aponta aquela força oculta que ela achava que ninguém notava. Naquele momento, ela não se sente apenas elogiada, ela se sente compreendida. E ser compreendida por um homem é tão raro que pode criar uma conexão quase instantânea. E perceba algo sobre você por um segundo. O fato de você estar assistindo a isso, tentando aprender o que realmente toca uma mulher em vez de repetir as mesmas frases batidas que todo mundo usa, já te coloca em uma categoria diferente. A maioria dos homens passa a vida inteira elogiando a aparência das mulheres sem nunca entender porque isso raramente deixa uma impressão duradoura. Você está aprendendo a linguagem mais profunda. Guarde isso. Música vale mais do que a maioria das pessoas imagina.
Agora vamos falar sobre os elogios que ficam na memória dela muito depois da conversa terminar. O terceiro elogio é o da presença. Diga algo como: sinto-me calmo e tranquilo sempre que você está por perto. Poucos homens conseguem expressar isso porque exige admitir o efeito que ela tem sobre eles sem soar como bajulação. E é exatamente aí que reside a força disso. Em vez de dizer a ela que ela é bonita ou inteligente, você está dizendo que ela transforma a atmosfera ao seu redor. Que a presença dela tem um impacto real em como você se sente por dentro. No fundo, uma mulher quer saber que ela importa não pelo que faz ou pela sua aparência, mas pela presença que ela traz para um ambiente. E a sua idade confere a esse elogio uma profundidade que um homem mais jovem geralmente não consegue oferecer. Quando um rapaz jovem diz isso, pode parecer apressado, quase como se ele estivesse se precipitando. Quando um homem que viveu uma vida plena, que conheceu muitas pessoas diferentes, diz calmamente que se sente à vontade perto dela, ele está oferecendo algo em comum. O reconhecimento silencioso de um homem que entende a diferença entre uma companhia comum e uma companhia que realmente importa. Mas tenha cuidado com isso. Não deixe que se transforme em dependência. Há uma enorme diferença entre dizer a uma mulher que ela lhe traz paz, o que parece um presente, e dizer que você não consegue viver sem ela, o que parece um fardo que ela nunca pediu. Um homem maduro consegue reconhecer o efeito que ela tem sobre ele, mantendo-se plenamente independente. Esse equilíbrio, essa demonstração de carinho sem carência, é o que torna o elogio atraente em vez de opressivo. O quarto elogio remete à história dela, à trajetória que ela percorreu. Diga sinceramente: admiro muito a jornada que você percorreu para se tornar quem você é. Esse é o tipo de elogio que apenas dois adultos com experiência de vida podem trocar genuinamente. Em vez de elogiar um único momento, você está honrando uma vida inteira, com todas as suas lutas, esforços, sacrifícios e vitórias silenciosas. E muitas mulheres da sua idade sentem como se toda essa jornada tivesse passado despercebida. Pense no que isso significa. Uma mulher que passou por um divórcio, criou filhos, sobreviveu a decepções amorosas e se reconstruiu mais de uma vez. E então um homem aparece e reconhece essa jornada em vez de ignorá-la. Ela sente que você não está vendo apenas a mulher que está diante de você hoje. Você está vendo todas as versões dela que ela teve que se tornar para chegar até aqui. Um homem mais jovem simplesmente não consegue fazer esse elogio com a mesma profundidade, porque ele próprio não percorreu um longo caminho para entender completamente o preço que ela pagou. O quinto elogio é o mais raro e o mais poderoso. Elogie o efeito que ela causa nas outras pessoas, não apenas em você. Algo como: você tem um jeito especial de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Eu percebi isso. Este elogio é devastador no melhor sentido da palavra, porque comunica duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que você está prestando atenção além dos seus próprios interesses. E segundo, que você aprecia algo generoso nela, algo direcionado aos outros. Isso a eleva muito mais do que qualquer elogio focado apenas em você jamais conseguiria. Pense na sutil diferença. A maioria dos elogios gira em torno do que você faz por mim. Este gira em torno de quem você é no mundo. Ele mostra a ela que o valor dela vai além de você. E por mais estranho que pareça, é isso que muitas vezes a torna ainda mais valiosa aos seus olhos. E quando essa observação vem de um homem maduro, alguém que viu muitas pessoas passarem pela vida e sabe reconhecer uma boa alma, ela carrega um peso que poucos elogios conseguem igualar. Agora, há um ponto crucial a entender, porque sem ele você arruinará tudo. Essas não são frases mágicas para repetir sob comando. Se você as recitar como se fossem falas decoradas, sem realmente senti-las, elas soarão vazias e ela perceberá imediatamente. A regra é simples. Diga essas coisas apenas quando forem verdadeiras. Música. Diga-as apenas quando você tiver notado honestamente essa qualidade nela. Um elogio sincero, feito no momento certo, vale infinitamente mais do que 5 elogios repetidos um após o outro. E tem mais uma coisa que faz com que essas declarações doam ainda mais quando vem de um homem da sua idade. Você já teve tempo de se tornar difícil de impressionar. Você já conheceu inúmeras pessoas, viu muito charme e percebeu que grande parte disso não significava nada. Então, quando você diz a uma mulher que ela tem uma mente brilhante, uma força genuína ou dom de fazer os outros se sentirem à vontade, ela entende que isso não é um elogio qualquer. É o julgamento de um homem que não distribui elogios levianamente. É por isso que suas palavras têm um peso que as de homens mais jovens muitas vezes não têm.
O valor delas vem da raridade. E observe o fio condutor que liga todos os 5 elogios. Nenhum deles se concentra na aparência dela. Cada um deles fala sobre quem ela é, o que ela carrega dentro de si e o efeito que ela tem nas pessoas ao seu redor. Esse é o verdadeiro segredo. Na sua idade, você tem tanto a liberdade quanto a sabedoria para enxergar uma mulher como uma pessoa completa, além da aparência, música, e para expressar isso de uma maneira que homens mais jovens raramente sabem. Então, antes de terminarmos, aqui está a mudança que eu quero que você faça. Na próxima vez que estiver sentado diante de uma mulher que realmente te impacta, resista à tentação de elogiar o que todos já conseguem ver. Em vez disso, procure por algo que ninguém mais se dá ao trabalho de notar. Diga-lhe um nome simplesmente. Diga-lhe um nome em voz baixa. E observe o que acontece nos olhos dela. Um homem que elogia o rosto de uma mulher se junta à longa fila de todos os outros. Um homem que consegue reconhecer e nomear quem ela realmente se torna, música, em uma única frase, aquele que ela jamais esquecerá.